No vídeo de hoje eu trago até vocês a cronologia clássica dos jogos de Resident Evil. Cronologia feita para aqueles que ainda preferem os jogos mais clássicos. Ordem dos acontecimentos. Resident Evil 0 mostra acontecimentos antes de Resident Evil 1. Resident Evil 1. História após Resident Evil 0. Resident Evil 3. Nemesis. Ocorre antes e após os acontecimentos de Resident Evil 2. Resident Evil 2. Resident Evil Code Verônica. A história começa 3 meses após Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Resident Evil Darkside Chronicles retrata os eventos ocorridos em Resident Evil 2 e os eventos ocorridos em Resident Evil Code Verônica. Mais Extra Alien Scott Kennedy, Operation Xavier. Resident Evil The Umbrella Chronicles tem de volta a experiência de passar por cenários já conhecidos de Resident Evil 0, 1 e 3, além de descobrir como o império chamado Umbrella começou a cair. Resident Evil 4. Resident Evil Revelations é após Resident Evil 4 e antes da história de Resident Evil 5. Resident Evil 5 é 5 anos após os acontecimentos de Resident Evil 4. Resident Evil Revelations 2. A trama do jogo se passa depois de Resident Evil 5 e antes de Resident Evil 6. Resident Evil 6, Resident Evil 7, Resident Evil, filmes em 3D feitos 100% em computação gráfica. Resident Evil Degeneração, a história do filme começa 7 anos após Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4. Resident Evil Condenação é uma sequência de Resident Evil Degeneração e, segundo os créditos mostrados no final do filme, a história acontece antes de Resident Evil 6. Resident Evil Vendetta, no Brasil, Resident Evil A Vingança, a história acontece após os eventos de Resident Evil 6.